Fala, galera do Gestão FC Podcast, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um programa, onde aqui futebol é o nosso trabalho. E a gente conversa com tanta gente que trabalha em clubes, né, que trabalha em várias entidades ligadas ao futebol, que tem no seu dia a dia, do seu ofício, o futebol. Mas hoje a gente vai ter um papo muito bacana, que também é sobre o lado de empreender dentro do futebol, né, e trabalhar empreendendo com o futebol. E para isso, eu trouxe um grande irmão, um grande amigo aqui, que é o Arthur Class, que está aqui, né, o Arthur que é franqueado da Next Academy, aqui em Curitiba, e ele vai conversar, a gente vai conversar um pouquinho sobre o trabalho dele e também sobre a trajetória do Arthur, que é muito bacana. Arthur, tudo bem contigo, meu irmão? Tudo ótimo, cara. Obrigado pelo convite. Prazer enorme poder bater um papo aí contigo, mais um, né? É isso aí. O Arthur a gente já conhece há um bom tempo, está aí também na estrada do futebol há um bom tempo, né, Arthur? E, Arthur, vamos começar com você se apresentando para a galera aí, contando um pouquinho da tua trajetória dentro do esporte. Legal, cara. Bem, meu nome é Arthur Class, né? Eu, de formação, sou dentista, né, por curiosidade, mas eu desde muito cedo acompanho futebol, cara. Eu, como você e o Brasil inteiro, né, apaixonados pelo futebol. Eu, desde os meus, eu acho que 21 anos, eu já faço parte do Conselho do Curitiba. E foi ali que eu comecei a me envolver e me aprofundar, né, no futebol, entender como é que funciona o clube por dentro. E ali eu comecei a ter contato com categoria de base. Eu sempre, desde aquele momento, entendia que um clube, principalmente do porte do Curitiba, que não tem como brigar ali com dinheiro de TV, com grandes clubes ali do eixo, né, a gente depende muito de base. Você tem que formar jogador, revelar, você tem que vender, negociar bem esses caras, alimentar a tua equipe principal com esse pessoal. Então, ali eu comecei a me envolver com categoria de base, cara. Comecei a conhecer esse universo. É um universo em que normalmente as pessoas que estão ali nas diretorias do clube, o pessoal mais envolvido com a parte política, né, eles não têm essa conexão tão forte, né? O que atrai mais acaba sendo o futebol profissional. E desde então, cara, eu comecei a acompanhar muito de perto a base para aprender, entender como aquilo funcionava. Em algumas oportunidades posteriores ali, eu fui ter a oportunidade de assumir ali já cargos, né, funções de mais responsabilidade, né, na direção de base, e ali a gente pôde aplicar muita coisa que a gente tinha já como ideia. Então ali eu comecei a conhecer esse universo do futebol, da base, um processo bem interessante, né, você aprende muito, conhece muita gente interessante. Claro que tem o lado ruim, né, de se envolver com política de futebol e tudo mais, é um ambiente complexo. E isso me trouxe a oportunidade de conhecer o projeto da Next, cara. E como naquele momento eu já conhecia muito da realidade do futebol, e a gente sabe que o futebol no Brasil, ele tem um funil que é muito estreito, poucos conseguem chegar a ter sucesso no futebol, e eu enxerguei que com o projeto da Next, cara, eu podia impactar a vida de muito menino, cara, que tem o sonho de jogar futebol, mas que infelizmente no Brasil não teria caminhos seguros. Então eu, quando conheci esse projeto, me encantei por ele. E naquele momento eu fui convidado a trazer o projeto aqui para o Paraná. Era um projeto muito pequeno, era algo que estava começando, era ideia, né, do Yali, do fundador da Next. Eu conheci ele nos Estados Unidos, enquanto a gente estava lá numa Dallas Cup, inclusive, né, eu estava pelo Curitiba, ele estava trabalhando lá. E quando eu conheci esse projeto, recebi o convite, cara, não pensei duas vezes. Eu trouxe o projeto para cá, com um grande irmão meu, que é o Pierre, né, que você conhece também, grande amigo teu. Grande abraço para o Pierre. Sim, abraço, que é muito responsável por isso. A gente trouxe o projeto para cá e começou a tocar ele. E teve um momento ali de virada no projeto, que foi em 2015, quando o Felipe Melo veio a ser um sócio investidor. Ali a Next virou uma rede de franquias. E foi nesse momento que eu tive a oportunidade de trazer para cá, né, um projeto já mais sólido, mais maduro. E ali veio até a necessidade, né, de ter foco. Então ali eu fui deixando a odontologia de lado, que é a minha formação, aí trabalhei por 15 anos como dentista, e hoje eu me dedico exclusivamente ao futebol e outros empreendimentos também, mas a Next Academy hoje é onde eu coloco minha energia, meu foco, e graças a Deus a gente vem tendo muito resultado, cara. Tá. Então esse é o resumo da minha história no futebol. Tá, mas conta então do que se trata a Next. O que vocês fazem com os gorila? Legal. Além de jogar bola, né? Além de jogar futebol, né? Porque para mim o futebol ali ele é o foco ali principal, mas tem muito mais do que isso, né? Envolve muito mais coisas. O futebol é parte ali do processo, né? É legal essa pergunta porque muito menino procura a gente entendendo que a gente é um clube.
Muitos até falam assim, Arthur, quanto que vocês me pagam para jogar na Next, né? E assim, a gente não é um clube, a gente não é empresário, a gente é uma academia preparatória. Esse é o papel da Next na vida dos meninos, é preparar eles para que eles tenham uma oportunidade ali na frente. E essa preparação, ela se dá dentro e fora de campo. Então, nosso projeto, que nem se falou, não é só o futebol, cara. A gente trabalha forte no futebol, com metodologia, muito jogo filmado, o menino tem que ter um material em vídeo de qualidade ao final do processo, e a gente trabalha muito questões extra futebol. Então, a gente entra na área de desenvolvimento pessoal, de mentalidade, né, de mindset, os meninos têm que ter uma mentalidade vencedora, a gente dá para eles aulas de inglês, a gente dá todo o conteúdo voltado para os Estados Unidos, que é o principal caminho que a gente busca dar para eles, né, o futebol universitário lá. Então, eles aprendem tudo sobre esse universo. Eles têm aulas todos os dias, 2 aulas, que eles têm acesso, né, e podem participar, aulas online. Então, menino à noite, ele pode estudar, aprender inglês, aprender sobre o processo, sobre futebol, e durante o dia ele vai ter ali treinos, atividades, finais de semana, os jogos. Assim a gente começa a preparar o menino. E em algum momento ele vai ter o fechamento do projeto dele, né? Ele vai ter o vídeo, ele vai ter suas notas, ele vai saber como trabalhar com isso para tirar o melhor proveito possível. Ele faz esse material chegar na mão de treinadores americanos, ele aprende como fazer essa conexão, e ele tendo feito um bom trabalho, cara, eu te digo, é muito tranquilo e muito certo que ele vai ter proposta para ir para lá, para o futebol universitário, para jogar futebol por uma universidade, representando ela com uma bolsa de estudos e podendo, óbvio, se formar, ter uma graduação, etc. Então, esse é o coração do projeto, cara, é isso que a gente busca fazer com uma academia. Fala, galera ligada no Gestão FC. A DACAP é uma marca de moda masculina que reúne conforto e alta qualidade, ideal para quem quer demonstrar sofisticação e um estilo exclusivo. Acesse agora a loja virtual da DACAP e também as redes sociais dessa marca e ganhe 10% de desconto utilizando o cupom GESTÃOFC. Não perde essa. E o que eu acho bacana é que, embora voltado, né, ao futebol ali, o futebol como cerne principal, tem essa questão da educação, né, porque você vê muitos guris hoje em clubes, por exemplo, né, ele tá ali porque ele quer ser um jogador profissional, e a Next tem um viés muito interessante, que é essa questão de, não, você pode jogar futebol, você pode vir a ser um jogador profissional de futebol, mas você vai estudar, esse é o grande foco, né? Você vai conseguir uma bolsa, você vai ter uma oportunidade. Eu acho que isso que é o grande propósito bacana que tem do negócio, né, cara? Exato, cara. É o que pouca gente aqui no Brasil conhece ainda, sabe, Orlando? Então é legal que as pessoas que acompanharem essa conversa, que elas vão poder entender desse universo, e elas vão enxergar que muitos meninos ao redor delas hoje poderiam estar tendo oportunidade a partir daí. Bem como você falou, cara, futebol e educação. Aqui no Brasil, a gente tem um cenário em que você, em algum momento da vida, tem que escolher se você vai jogar ou estudar. Fazemos é impossível aqui, infelizmente, né? E lá nos Estados Unidos, a cultura deles é o oposto disso. Eu sempre cito exemplos, né? Eu sei que você é um grande fã de basquete. O Michael Jordan, ele tem um diploma em geografia pela Universidade da Carolina do Norte. Foi jogando por essa universidade que ele teve a chance de ir para a NBA e construir a carreira dele. Esse ano, o Stephen Curry se formou, se graduou. Ele tinha saído no último semestre de universidade, ele foi draftado na época, e anos depois, esse ano, ele foi lá e terminou o último semestre dele. Essa é a cultura do americano, eles não abrem mão da educação. Falando do futebol americano, que é o principal esporte do país, o Tom Brady, ele tem um diploma pela Universidade de Michigan. Então, lá, os grandes astros, com raras exceções, a gente tem lá o LeBron James, raras exceções, eles pulam direto da high school, que é o ensino médio, para o profissional. Quando é muito precoce, né, Arthur? Mas são raros os casos. São raros. O normal é via universidade. Então, assim, em resumo, eu poderia dizer que as universidades são a base do futebol profissional lá. Assim como são no basquete, na NBA, na NFL, no futebol americano. Lá eles chamam de soccer, né, o nosso futebol. O futebol jogado com a mão, que é o futebol americano. Então, no soccer, lá não é diferente. Ele tem a sua base nas universidades. E eles têm um investimento muito forte nas universidades. Além da cultura que eles têm lá, eles investem, cara, demais no esporte universitário, Orlando. E isso gera para os nossos meninos oportunidade, porque eles lá, às vezes, têm estruturas melhores do que em clube aqui no Brasil.
Isso é fato. Eles investem com bolsas de estudo, ou seja, nosso atleta tem condição de tornar isso viável. Você deve imaginar, pô, imagine mandar um menino, um filho para os Estados Unidos para estudar. É caro, né? A gente está falando de dólar. Porém, com as bolsas, os projetos se tornam viáveis. Além de outras oportunidades que eles oferecem lá, até de trabalhar na universidade, tudo. Ou seja, se tem hoje condição de encaminhar um filho, encaminhar um atleta, e eu falo de meninos e meninas, tá? Menina tem um campo lá gigantesco para se trabalhar também, mais oportunidade, inclusive. O futebol feminino lá é um dos mais fortes do mundo, né? Se não o mais, né? Sim, e eles têm uma valorização grande lá, né, do futebol feminino. Imagino que seja maior que a nossa, talvez. E tem oportunidade também do futebol feminino nas universidades. Então, lá, cara, eles têm todo esse investimento por meio de bolsa, como eu te falei, gera muita oportunidade, tudo. E para os nossos meninos, cara, imagine você poder ir para lá, mandar um filho, uma filha, um atleta teu, que ele vai ter a chance de jogar profissionalmente nos Estados Unidos. Ele não abre mão do sonho. Lá o caminho são as universidades. Só que assim, se não der certo, cara, o plano A do menino, que é jogar bola profissionalmente, cara, o cara volta para o Brasil, né? Se voltar, muitos nem voltam. Formados, diploma americano, inglês fluente. Lá eles têm contato com gente do mundo inteiro. Você olha um elenco de um time universitário, tem vezes que você não encontra nenhum americano. É gente da África, da Europa, da América do Sul. Eles vivem lá uma experiência que muda a vida deles. Isso é fato. Isso é o plano B do menino, né? O plano A é jogar profissionalmente com toda essa bagagem, entendeu? Então, essa é a grande sacada do projeto, cara. É por isso que eu me apaixonei por ele. Porque eu via que muito menino aqui no Brasil, cara, o que acontecia, né? O funil aqui é estreito. Hoje, dados da Universidade do Futebol, de cada 3 mil jovens que têm o sonho de jogar, um vira jogador. E o grande problema, sabe o que é, cara? Não é nem esse funil, é o funil que vem acima, que é que esse né, se a gente colocar ele como 100, a gente vai ter 5 deles, 5% são os caras que efetivamente têm sucesso no futebol. Que ganham acima de 2 salários mínimos, né? O dado da universidade é um pouquinho maior, cara. O valor de 5%. São caras que vão ganhar, acho que acima de 20 salários. Mas dali para baixo, você tem lá 15% desempregados, 71% vão ganhar 1 salário e 5 salários mínimos. Isso. Então, esse é o grande problema. Esses 95% que viraram jogador, pô, ali o cara imagina, eu realizei isso aí na minha vida, né? Virei jogador, que era o que eu queria. Agora, eles vão encerrar uma carreira ali com seus 35, 40 anos, e eles não vão ter o retorno que o futebol, que eles esperavam do futebol. São caras que vão começar a vida, do zero, porque eles tiveram que abrir mão de muita coisa, eles não puderam aprender uma profissão, não puderam estudar. Futebol requer uma dedicação exclusiva. São caras que às vezes vão rodar o Brasil tentando jogar, ganhando muito pouco quando recebem, boa parte do ano desempregados, e em algum momento a ficha cai, entendeu, Orlando? Então o problema do funil aqui é esse, cara, não são nem os 3 mil que vão virar um profissional. É que esse que vira profissional, cara, 5% deles vão ter sucesso. 95% ficam pelo caminho. Então, eu me apaixonei pelo projeto por isso, que eu vi que a gente tinha hoje uma chance para esses 95% de, ter sucesso na vida, de ter resultado, de ter crescimento, usando futebol e educação, né? E a gente traz o lado educacional junto. Então, essa é a proposta nossa como academia, dar esse caminho para os meninos. E me fala um pouco lá nos Estados Unidos, por exemplo, né, eles passam por todo esse processo, eu quero depois que você fale um pouco da plataforma de vocês, que é muito bacana. Ele entra na universidade, jogando na universidade. As competições universitárias lá nos Estados Unidos são, imagino, no mesmo nível do basquete, futebol americano, tem aquelas escalas de competição. Como que funciona lá, Arthur? Eles têm ligas, né? O esporte nos Estados Unidos, ele é formado desse jeito. O próprio futebol profissional lá, né? Então, eles têm as ligas universitárias. A NCAA, né, que a gente escuta muito, que são as principais ligas, né? Tem Divisão 1, Divisão 2, Divisão 3. Tem a NAIA, a NAIA, né, como a gente chama, que é uma liga que tem menos regras, você já consegue colocar mais atleta ali. Tem ligas que eles chamam de ligas de Junior College. Lá eles têm essa característica que são universidades de 2 anos. O sistema de ensino lá é diferente também. Lá os 2 anos iniciais da universidade são de matérias básicas. Nos 2 anos finais, para completar os 4, que ele vai ter matérias específicas do curso escolhido. E tem muita universidade lá em pequenas cidades em que eles vão ter apenas os 2 anos iniciais. É o que eles chamam de Junior Colleges, ou Community Colleges. São universidades em que até a própria comunidade em volta, né, que se forma ali, elas se formam por conta dessa universidade. Então, tem as ligas também de Junior College, universidades mais baratas, em cidades menores. Dali, depois de 2 anos, o menino transfere para uma de 4,
e aí vai terminar seus estudos e sua carreira, né, como atleta. Então, lá ele tem esse sistema de ligas. E, enfim, tem as ligas mais fortes, as ligas mais fracas, assim como dentro das ligas, eles também têm universidades que investem mais em futebol, universidades que investem menos. Eles não têm lá acesso e descenso. Essa é uma característica das ligas deles. Das ligas, né? Característica das ligas, né? Daí, no fim, cara, você tem lá universidades cujo investimento maior é no basquete, por exemplo. O futebol não é um investimento tão alto. Tem universidade que foca muito no futebol. Isso varia também, às vezes, de ano para ano. E o legal disso é que isso gera oportunidade, Orlando, para todo tipo de perfil. Hoje eu mando um menino para lá que às vezes nem é tão bom no futebol, mas o menino compensa na parte educacional. Às vezes é um menino que não vai ter uma bolsa tão boa, vai ter que investir um pouco mais no processo, mas ele vai achar um time que não é tão competitivo, ou um time que tem, às vezes, tem universidade que tem time B. E daí nesse time B o menino se encaixa, ele vai treinar, vai ter uma vivência de atleta, ele vai jogar campeonatos. Não vai ser o principal, mas vai ter campeonatos, competições, vai ter uma bolsa, vai se formar, vai viver uma experiência legal para a vida dele, usando o futebol para isso. Assim como tem universidades lá com estruturas gigantescas, enormes, que te dão hoje uma perspectiva, né, de chegar no futebol profissional ali muito grande, com investimento muito alto, e tem atleta que vai para lá com essa perspectiva, o cara que tem um nível bastante alto, vai ter que estudar de alguma forma, se preparar também, e chegando lá, ele com certeza vai ter que seguir adiante. Só um pouquinho. A gente está falando sobre as ligas, né, universitárias, ligas. Então, tem as características, isso é legal que gera oportunidade para todo tipo de perfil, né, e falando de perfis, tem menino que tem um foco maior na parte educacional até. Não é só para o menino que quer simplesmente virar jogador. Tem menino que até já abriu mão desse sonho, mas ele quer estudar nos Estados Unidos, talvez ele não tenha condição de bancar um curso integralmente, né? A bolsa acadêmica é uma opção, e às vezes ele até junta com a bolsa acadêmica uma bolsa esportiva. Ou seja, ele vai investir muito menos no processo, ele vai ter a experiência de ser um atleta universitário, que é algo interessante lá, eles têm uma valorização diferente. Então, ele vive uma experiência na universidade também que acaba sendo muito mais legal, muito mais interessante. Então, a gente, inclusive, esse perfil consegue atender. O cara que tem mais o perfil acadêmico e o futebol, ele vai ser ferramenta para ele conseguir realizar isso. Zé, era até uma pergunta que eu tinha para você. Eu imagino que você tem muitos alunos, né? Muitos desses guris que o futebol, para ele, é mais até uma atividade recreativa, né? O moleque gosta de jogar bola, tal, mas, cara, eu quero estudar, eu quero ir para os Estados Unidos, quero, né, formar a minha vida de outra forma, e vocês acabam ajudando também esse tipo de perfil, né? Exatamente, cara. E até por isso que o nosso processo aqui de seleção, ele não é aquela peneira que a gente conhece, né, no futebol. A gente trabalha aqui muito com seletivas, que são eventos para o menino ter uma experiência aqui dentro, e depois disso ele passa por uma avaliação dentro e fora de campo. A gente faz uma análise de perfil, uma entrevista com todo atleta, porque ele tem que ter, de alguma forma, um entendimento do processo, do projeto, tem que ter uma conexão com a nossa proposta, né, Orlando? Os pais também tem que ter esse entendimento, né? A gente envolve a família desde o início do processo, porque o impacto que isso traz para a família toda, cara, é gigantesco, né? É muito legal, né? A gente está num período agora que é férias de verão nos Estados Unidos. Eles têm férias longas lá agora, né? As férias começaram ali em maio, vão terminar agora em julho. Agosto é a principal janela de embarque nossa, que é quando a temporada do futebol lá começa. Muito menino e menina embarca agora em agosto. E nesse período de férias, a gente tem muito atleta que está aqui no Brasil de novo, de férias, né? E esses meninos, muitos voltam a treinar com a gente, muitos vão lá visitar. Cara, impressionante como a vida deles muda com 6 meses, 1 ano dos Estados Unidos. A visão de mundo deles, a maturidade. Experiência, né? Cara, a experiência de você vivenciar. Pô, eu fico me imaginando assim, né? Eu com 16 anos saí de Iratiba e morar em Curitiba. Para mim já foi um impacto absurdo na minha vida. E é mínimo perto do que vocês proporcionam para esses guris, né? E para essas gurias. Esse é o mais legal, cara. Por isso que eu te falei que eu me apaixonei pelo projeto. A gente tem um propósito muito forte ali, né? A gente muda realmente a vida dos jovens e das famílias. Cara, às vezes você vê até famílias, sabe, humildes, assim, que às vezes até o próprio pai, a mãe não tiveram grande chance de estudar, e eles vão ver um filho se formar nos Estados Unidos, cara. O cara voltar com um diploma americano, falando inglês, tendo amigo em qualquer canto do mundo, sabe, cara? Quantos alunos vocês estão hoje, Arthur? Orlando, hoje eu toco projeto em Curitiba e Joinville, e eu tô tocando projeto também em Maringá, Londrina, Ponta Grossa e Jaraguá do Sul.
Então, hoje, nesse nosso pedaço aqui, né, da Next, que eu toco, a gente tem hoje 250 atletas em preparação. Estudantes atletas, como a gente chama, na verdade. A gente trata eles assim. A Next, pelo Brasil todo, estima em torno aí de 4 mil. Hoje ela está em mais de 100 cidades do Brasil, é um projeto que cresceu muito, e agora até vai crescer ainda mais, cara, porque a gente teve na semana passada o anúncio oficial, agora vai ser lançado, o projeto da Rise Academy, que a Next trabalha basicamente com jovens de 14 a 24 anos. Na Rise, a gente vai trabalhar com crianças, né, meninos e meninas, de 5 a 13. Um projeto também conectado com a parte educacional, de desenvolvimento dessas crianças, e a gente tem como parceiro, como embaixador, o Kaká. O Kaká abraçou o projeto, cara, um cara que tem um perfil, né, fantástico, fora de campo, um cara que sempre foi muito reconhecido por isso, né, ele não era só um jogador, era um cara que tinha uma postura, um conhecimento, uma cultura, um desenvolvimento legal, e ele vai ser o embaixador hoje do projeto. Então, é um projeto que tende a crescer mais ainda, e cada vez mais oportunidades sendo geradas. A gente está embarcando por ano em uns 40 meninos, não só Estados Unidos, tem menino que vai para a base aqui no Brasil, a gente tem meninos indo para a Europa, a gente tem alguns bons parceiros, meninos que vão para divisões menores, Itália, Portugal, Suécia, tem menino indo para a Croácia, tem menino nosso na Finlândia, um na Bósnia. Então, são meninos que às vezes vão abrindo portas em divisões menores nesses clubes, né? E para eles pode ser um caminho interessante. Aí voltado mais para a parte do futebol, do alto rendimento, são meninos que sonham ainda em virar jogador. Mas a maioria escolhe Estados Unidos pela segurança do projeto. Eu vou repetir algo aqui. Se você fizer tudo certo aqui no projeto, cara, não tem como dar errado, Orlando. O menino vai ter proposta de bolsa para ir para os Estados Unidos. Quantos alunos vocês estão mandando por ano, assim, mais ou menos, para lá? Em torno de 40, cara. Esse ano acho que a gente passa dos 40. Ano passado, pós-pandemia, foram 30 embarques. Nos anos anteriores ali, a gente teve ano de 36, algo assim. Esse ano a gente deve estar em torno de 45 embarques. Legal, cara. Você sabe que eu tenho uma crítica muito grande com relação às gerações, né, e me incluo, né, com os meus filhos nessas gerações, sei que você também, né, tá aí, que são crianças hoje muito diferentes do que foi a nossa geração, por exemplo. A gente gostava de jogar bola na rua, enfim, e a molecada hoje é videogame, é celular, são outros tipos de distrações que eles têm, digamos assim. E eu acho que um projeto desse, e agora você falando que vocês vão começar a trabalhar com a criançada desde os 5 anos de idade, que é né, um período muito importante de formação, né, infantil. Poxa, essa união do esporte, de desenvolvimento, sei que essa parte mental vocês trabalham muito forte também com os guris, é algo que vem justamente para isso. Eu me corrija se eu estiver errado, Arthur, mas eu vejo a Next muito mais do que um projeto só de futebol, né? É um projeto de vida para essas crianças, de experiências de vida para essa criançada, para essa molecada. E isso que eu acho, você vai formar pessoas melhores, né? Esse que é o grande lance, acredito. Exatamente, cara. A ideia da Rise é muito trazer isso, né? A ideia do desenvolvimento da criança, com temas ali voltados, por exemplo, inteligência emocional, colaboratividade, companheirismo, liderança. A gente quer desenvolver tudo isso neles usando o futebol como ferramenta. E a proposta é essa, cara, a gente muda a vida dele só no processo da Next. Mesmo um menino que não embarca, aqui ele vai ter impacto, ele vai ser impactado, entendeu? Porque a gente entra muito nessa parte de virar a chave na cabeça desses jovens, fazer eles enxergarem o mundo como ele é, desenvolver competências que eles não vão aprender na escola, às vezes nem em casa, infelizmente. Então a gente consegue, de alguma forma, fazer com que eles terminem o processo aqui diferentes. O impacto é grande. Eu vou te falar, a Next, minha vida, ela mudou, porque a mentalidade, tudo que a gente usa aqui dentro é algo fantástico e muda muito a vida dos meninos. A gente entra muito, cara, com questões de desenvolvimento pessoal com eles. A gente fez cursos aqui, ciclos, que os meninos até hoje falam, né, cara, eu lembro que aquelas aulas tal, mudaram minha vida. Isso é muito massa, cara. Então, e trabalhar competências, inteligência emocional, enfim, essas skills, né, hoje, para a vida e para o mercado de trabalho é até tão importante quanto a formação em si, né, uma formação técnica, acadêmica, né, causa impacto gigantesco na vida das pessoas. E por que os clubes não trabalham esse tipo de coisa, Arthur? O que você acha que
O trabalho é tão incipiente dentro de clube ainda nesse sentido. Eu digo que o cenário do futebol no Brasil é muito diferente, né? Hoje a gente tem um futebol que é extremamente precoce. Eu não sei qual que é a tua referência, mas eu digo que um menino hoje, se ele tem 15, 16 anos e não está num grande clube, a chance dele virar jogador é muito pequena. Porque hoje os clubes estão ali catando com 14, que é quando já se pode mandar o menino para um alojamento e tal. Hoje tem empresário que está indo em atleta, né, começando a criar vínculo com atleta com 11, 12 anos. Os empresários não estão mais buscando menino de 15, eles têm uns de 11 e 12. O futebol aqui é muito precoce. Então, hoje, 15, ali 16, já é o momento de virada para o atleta. Se ele não conseguiu se encaixar em clube com 17, 18, a chance dele, eu diria que é mínima, né? Se ele não está jogando. Hoje, clubes como aqui no Paraná, o Atlético, por exemplo, eles não captam o atleta mais por meio de peneira, de avaliação. Eles só pegam o jogador que está jogando, que está em competição, que é observado. Se quiser fazer um teste lá, você não consegue. Então, é muito difícil hoje para um menino desse conseguir se encaixar no futebol aqui. É um futebol muito precoce, muito competitivo, desde cedo. E eu acho que o foco deles acaba sendo exclusivamente o trabalho de campo. Claro que tem toda uma estrutura, né, extra-campo, mas é raro, assim, ser voltado para essa área do desenvolvimento. Formar seres humanos, né, cidadão. Embora claro, tenha muito discurso em cima disso, mas é bem pouco ainda, né, muito pouco perto do que poderia ser feito, principalmente, né. Eu concordo, cara. Assim, tem algumas pessoas que têm uma visão legal, né, disso, e que ajudam, e que dentro do campo conseguem dar isso para os meninos, mas falta talvez algo organizado, alguém dos clubes com visão para aprender uma metodologia e repassar isso para os meninos. É uma política, acho que, né, uma metodologia que se torna uma política, né, dentro de todos os clubes, né, talvez. Até porque, Orlando, vamos lá, cara, os grandes jogadores de futebol, eles têm um perfil comportamental, um perfil cognitivo diferenciado. Pô, você vê um cara aqui, um grande ídolo que eu tenho, que é o Alex, cara. Não só pelo que ele é dentro de campo, mas pelo que ele é fora também. Então, são caras que são inteligentes, eles têm um nível cultural, um discernimento diferente. E isso é algo que você pode desenvolver no jovem, né? Você estimula isso neles. É a nossa proposta, é o que eu entendo que os Estados Unidos faz. Hoje, os grandes jogadores lá que passaram por uma universidade, é óbvio que esses caras têm um nível de aprendizado, inclusive, dentro de campo diferente. Ele evolui muito mais. Ele sabe como aproveitar ao máximo um treinamento, uma informação que ele recebe do treinador, transformar isso em algo aplicável dentro do jogo dele. Então, um jogador que tem essa formação, é fato que ele vai ser diferenciado. E eu acho que a hora que os clubes começarem a aprender a como desenvolver isso nos atletas aqui, eles vão começar a ter mais resultado. Hoje a gente fala aqui no nosso cenário que tem muito jogador que se perde no processo. É muito precoce, é muito rápido, envolve muito dinheiro. Quantas histórias, né, Arthur? De meninos com talento muito grande e que se perderam no meio do caminho, né? Não só ele, como família, também o pessoal no entorno, né? Esse trabalho é importante, né, de quem está no entorno do atleta também, né? Concordo, cara. E tem muitos que até não se perderam exatamente, que chegaram, né, a jogar, mas talvez eles pudessem ter chegado muito mais longe. Cara, mais, se eles né? tido um preparo mental. Isso faz toda a diferença, né, na vida desses meninos. Perfeito. Me fala uma coisa, né? Dentro dessas experiências tuas, né? Você, por exemplo, lá dentro do Curitiba, você teve a oportunidade de participar da Dallas Cup lá nos Estados Unidos, né? O que tem de diferente uma competição dessa de uma competição aqui no Brasil, por exemplo? Poxa, Orlando, vamos lá, foram experiências bem interessantes, né? Na época a gente conseguiu abrir essas portas para o Curitiba, que até então a gente não levava a base para disputar competições fora, surgiu a oportunidade, a gente conseguiu abrir essas portas e o Curitiba acabou sendo de alguma forma bem acolhido, tanto que a gente disputou por anos seguidos lá, a gente fazia um trabalho muito forte ali de bastidor. Eu sempre gosto de falar, né, cara, eu adorei a experiência que eu tive no Curitiba, de poder me aprofundar e trabalhar lá. Sempre fiz isso com um carinho enorme que eu tenho pelo clube, com muita responsabilidade, inclusive nessas viagens, cara, eu fazia questão de eu pagar minha passagem, não onerei o clube 1 centavo sequer, fazia questão disso, tem até recibo em casa, falei, se um dia alguém questionar, tá aqui, porque a gente fazia isso realmente para ver o Curitiba se desenvolver e crescer. Cara, isso queira ou não, ainda me trouxe a oportunidade de conhecer o projeto da Next. Foi numa dessas viagens que eu conheci o Yali, fundador da Next, e me veio o convite. Mas falando da competição, cara, eu diria assim, a Dallas Cup em si é uma competição gigantesca, é fantástico o nível de organização que eles têm lá, envolve muito voluntário, a cidade de Dallas e todo o entorno, né, as cidades ali ao redor, satélites, elas cediam os times, né, que participam ali da competição. Quantos times são?
Cara, eu não vou saber te dizer, porque a gente jogava a liga principal deles, né? Uma liga em que você vai Tinha por divisão, por liga ainda. Né? A gente jogava ali o supergrupo, que tinham os principais times. A gente foi campeão lá, ganhando do Manchester United na final da competição. Pra você ter ideia. Então, assim, são clubes de alto nível que vão, né? E você tem a condição de inscrever uma equipe tua, mas até uma academia, uma escola, e vai gente do mundo inteiro lá jogar. Então, você tem desde os menininhos pequenos, imagino que deve começar ali com 11, 12, até o supergrupo, que é o sub-19, na época, eu acho, sub-18. Enfim, eram muitos times, talvez eu chutar uns 200 times participando como um todo, né, das várias categorias, e é legal que eles ficam em casa de família. Então, os atletas dos times locais, eles recebem os meninos de fora durante a competição. Os próprios atletas nossos do Curitiba, para eles foi uma experiência incrível, porque eles puderam ficar lá 10 dias hospedados na casa de uma família americana. Então, uma experiência cultural para eles foi algo legal. Então, assim, é uma competição bem legal porque envolve muita gente, é bacana ver como eles se entregam, né, para fazer algo ali para a cidade. Tem vários eventos também, né, em paralelo à competição, né? É fantástico, cara, você chega lá, é um evento, o americano trata, né, o esporte como um evento, a gente ainda está aprendendo como fazer isso, e lá a Dallas Cup não é diferente, envolve muita coisa, muita gente, fantástico o campeonato, é competitivo, é bacana, mas tem assim, aqui eu vejo que tem uma pegada mais de competitividade, né, as competições aqui são muito voltadas ali para o resultado e tal, lá eles pensam no evento, no todo, no fair play, é um universo ainda diferente do nosso, né. Não, e eu acredito que é uma experiência para quem pode participar desse tipo de situação, né, você falando dos guris ficando em casa, né, de família e tudo, eu fico pensando que é impensável aqui no Brasil a gente conseguir fazer algo semelhante, né? Infelizmente, né? Os meninos voltam de lá cheios de histórias, cara, porque eles fazem amizade, né? Pô, eu lembro que tinha pai e mãe ali, né? Os pais deles, que quando os meninos estavam voltando para o Brasil, os pais e mães, os americanos, né, abraçavam esses meninos e choravam, cara. Eles criaram um vínculo com as famílias, e vamos falar a verdade, né? O brasileiro, a gente tem um calor humano diferente, né, Orlando? Então lá você vê, chegavam os ingleses, o pessoal de outros países, os europeus, o próprio americano, né? Eles são um pouco mais frios. Então talvez eles não tenham a conexão com as famílias que nossos atletas criavam, cara. Eles realmente se sentiam filhos, eram tratados como, criaram um vínculo bem legal. Isso para a vida deles é importante, né? Eles voltaram com muita história, cara. É bem legal ver também esse processo deles lá. Arthur, dentro dessa tua trajetória, quem foram, assim, pessoas, profissionais que te inspiraram, que falaram, pô, eu acho que eu vou largar a mão de ser dentista, é legal, mas eu quero partir para esse negócio do futebol aí. Quem que foram pessoas, assim, que foram referências para você nesse sentido? Poxa, Orlando, vou te falar que assim, cara, eu gosto de consumir conteúdo, de estudar, de aprender. Eu vou te falar que eu não tenho uma referência maior que eu elegeria, assim, para te falar. Eu não sei se você busca alguém até e fala de alguém no futebol, mas eu hoje, assim, eu enxergo que o meio do empreendedorismo, ele te dá uma oportunidade de crescimento que o ambiente em que eu estava não me dava. Hoje a gente vive aqui no Brasil, a realidade de cursos que são extremamente técnicos, né? O meu curso que foi odontologia, ele me ensinou a ser dentista, não me ensinou a gerir meu consultório, a vender meu serviço, a gerenciar pessoas. Então, você empreender, você trabalhar nessa área, ele te dá um crescimento, um desafio diferente, né? E isso eu acho que é o mais legal do processo. Você cresce muito como pessoa. E ainda mais empreender no Brasil, né? Porque o empresário brasileiro, eu tenho uma opinião que ele é muito pouco valorizado. Porque uma pessoa com todo o nível de burocracia e tudo mais, né, e de carga tributária, enfim, várias coisas que existem aqui no nosso país para você empreender, mas essa pessoa que tem essa atitude empreendedora, que monta uma empresa, que gera emprego para outras pessoas, que impacta na vida de outras famílias, ele deveria ser um pouco mais protegido e valorizado aqui no nosso país, né? E empreender no futebol, acho que não é diferente de empreender em qualquer outro setor, né, Arthur? Nesse sentido. Isso quando empresário não é tratado como um vilão aqui, né? Muito também. Sim, não, é muito do brasileiro, né, essa coisa de, não, ter que eleger vilão, mocinho, né, brasileiro é muito noveleiro, acho que é por isso que daí acaba sobrando para os coitados dos empresários ainda isso, né? Exato.
E você acha que esse mercado de empreender no futebol é algo que tem ainda um lastro grande de crescimento aqui no país, Arthur? Eu vejo que sim, sabe, Orlando? Eu vejo que tem muita oportunidade. O brasileiro é apaixonado por futebol, a gente tem a matéria-prima. Eu vejo muita gente tentando empreender no futebol ali com as escolinhas, etc., mas fazendo muito o mais do mesmo. Eu vejo quando você traz novidade, traz algo diferente, você tem demanda para isso, você tem público, tem interesse. E se você conseguir gerar resultado na vida dessas pessoas, aí a coisa toma dimensões muito maiores, né? Então eu vejo que tem sim, cara, na área ali que eu falo de preparação, de formação, que é muito do meu universo, na área de gestão também, né? Quantos eventos, quantas oportunidades, quantos projetos hoje, né, existem por aí que estão, de alguma forma, transformando realidades, né? Seja uma competição local que transforma uma cidade, seja um projeto que você pode levar para dentro de um clube, que vai transformar a realidade ali de gestão ou de processo de formação do clube. Então, tem muita coisa que eu vejo que dá para se trazer. A gente hoje tem tecnologias, né, que estão surgindo, que também te proporcionam isso. Então, eu vejo hoje pessoas empreendendo, por exemplo, nessa área de criar aplicativos de gestão de atleta, de futebol, de etc. Então, tem muita coisa ainda que pode ser feita. Eu vejo que tem demanda para isso, tem uma área gigantesca, e eu vejo que tem cada vez mais pessoas preparadas, né? As pessoas estão se preparando para esse universo, né? O gestor do futebol hoje não é mais o cara que teve experiência ali de dirigir um clube, de ser dirigente, ou de vir de dentro do campo, né? Ele até pode ter essa bagagem, eu acho que é enriquecedora, mas ele também tem que ter uma preparação, uma formação ali, eu diria mais formal. E as pessoas estão se preparando, hoje tem bons cursos para isso, né, Orlando? O acesso melhorou e melhorou muito, né? Da época que a gente começou lá, isso já conversei com vários convidados aqui no podcast. Cara, para você achar um livro sobre gestão no futebol era um parto, cara. Era muito difícil, né? E ler um artigo, internet, mesmo assim, também tinha dificuldade. E hoje, pô, você entra no YouTube aqui, né? E consegue ter informação sobre diversas áreas. Enfim, o acesso é algo muito bacana. Por falar nisso, né, e a tecnologia nos proporciona muito isso, né, Arthur? Esse desenvolvimento da tecnologia. Fala um pouco da plataforma da Next, que eu acho, né, uma vez eu tive a oportunidade de você me mostrar como que ela funciona, e eu acho algo, assim, com trilha de conhecimento e, enfim, tudo que envolve ela muito bacana. Sim. É uma ferramenta que ela ajuda muitos meninos em alguns pontos do projeto dele, inclusive a se conectar com treinadores americanos, que é muito o que a gente faz, ensinar o menino a como criar essa conexão. Ou seja, ele não fica dependente de alguém. Nós não somos ali o papel do empresário, que vai conseguir oportunidade para o menino. A gente até ajuda, consegue, muitas vezes. Vocês orientam, mas ele faz por ele mesmo, né? Mandar o e-mail, enfim. Ele tem essa liberdade de fazer. A gente ajuda em todo o processo. Às vezes a gente consegue a proposta, a gente fecha o negócio ali para ele, mas a gente dá para ele essa liberdade, a plataforma ajuda nisso. Então, é uma plataforma em que o menino vai estudar, vai ter aula ali sobre vários temas, ele vai ali fazer a gestão do projeto dele, ele vai ter um perfil, inclusive, em que ele põe o vídeo, põe as informações, as notas, inclusive, e a gente tem hoje cerca de 200 treinadores americanos inseridos na plataforma. Então, esse cara, quando está buscando um jogador, ele vai ali também, né, para buscar, ver se acha algum menino com perfil, com vídeo bom. A gente tem ali ferramentas de busca para o menino pesquisar por universidades, entender onde que ele pode ter elegibilidade, universidade que tem o perfil dele, e ali ele começa a listar, ele começa a fazer o trabalho dele para que no momento do fechamento ele consiga as oportunidades que busca. E dentro disso, o que eu acho muito legal é essa questão da autonomia que você vai criando dentro do teu aluno, né, para que ele tome as decisões dele, ele corra atrás, né, dos sonhos dele. Isso vai desenvolvendo um ser humano de uma forma muito bacana e eficiente aí, né? A gente estimula muito isso neles, né, Orlando? Cara, como tudo na vida, se você não tiver objetivo claro, não tiver o comprometimento ali com o teu sonho, a coisa não dá certo. Até no futebol profissional aqui, se botar um menino ali com 15 anos, que não quer nada com nada, que não sabe o que está fazendo ali, por mais que ele tenha o que muitos chamam de talento, né, que é aqueles estímulos que vão desenvolvendo o menino e tal, por mais que ele tenha isso, ele talvez não chegue muito longe. Então, aqui a gente estimula muito o menino a entender como as coisas funcionam. Nada vem de graça, sucesso não é para todo mundo, é para quem busca, né? Você tem um preço a se pagar para conquistar ele, inclusive, e o menino tem que estar disposto a pagar o preço.
tem que se dedicar, estudar, tem que correr atrás das coisas, até porque nosso principal caminho é os Estados Unidos. O menino um dia vai passar pelo portão de embarque, vai pegar um voo, muito provavelmente sozinho, sem o pai e a mãe do lado, vai chegar lá, às vezes vai ter que se virar, vai ter que pegar um ônibus em algum momento, vai ter que, às vezes, cozinhar uma comida. São coisas que, às vezes, o menino não tinha em casa. Não é a necessidade, né? Ele tinha tudo na mão, tudo fácil. Então, o menino, para enfrentar tudo isso, ele tem que ir preparado. Você não pode pegar o menino que não tem a menor proatividade e querer fazer com que ele viva essa experiência lá, né? De uma forma sadia, eu diria. E é por isso que eu falo, a gente manda para lá meninos, cara, eles voltam homens. Os caras voltam realmente com uma maturidade, cara, impressionante. Aprenderam a fazer 1000 coisas, né? Lá tão longe do pai e da mãe, não tem mais a roupa lavada ali todo dia. É um ambiente muito propício para crescimento. Welcome to the jungle. É real, né, cara? É, vida real, isso mesmo. E conta uma história, assim, curiosa. Eu imagino quantas histórias você já acompanhou, né, desses alunos aí. Conta uma história que é aquela que te emocionou, te tocou de alguma forma, assim, que foi bacana. Cara, assim, eu me lembro agora de várias, na verdade, sabe, Orlando? Porque, enfim, a gente trabalha hoje com o sonho dos jovens e a gente participar disso, cara, é algo que não tem preço. Então, eu lembro de várias histórias, vários meninos e meninas com enormes dificuldades, que hoje estão com oportunidades gigantescas para a vida deles. Na Next, a gente tem muita história legal de menino que foi para os Estados Unidos, cara, vendendo água, vendendo pipoca, vendendo alfajor, vendendo bombom. Então, assim, tem muita história legal, sabe, cara? Tem uma história que eu vou trazer aqui agora, que é de um menino, André Kazek, era o nome dele, cara, ele é aqui da Lapa, ele virou atleta da Next para fazer parte do projeto Se Preparar, ele vendia bombom. Menino de uma família simples, né? Ali com seus 19 anos, eu acho, na época, tentou jogar futebol, era o sonho dele, e às vezes ele pegava ônibus 4 da manhã para vir jogar aqui domingo cedo, em Curitiba, e é um menino que, ele com muita dificuldade, cara, ele começou a se desenvolver. Ele teve proposta de ir para os Estados Unidos, mas, cara, olha que história incrível, ele começou a trabalhar na Next, ele começou a entrar nesse nosso mundo de mindset, de mentalidade, de você ter uma mentalidade vencedora mesmo, você construir a tua história, né? E ele aprendeu tanto no processo, cara, que em algum momento ele desistiu de ir para os Estados Unidos e ele focou na Next. Hoje ele é um franqueado da Next, ele tem uma franquia no interior de Santa Catarina, é um cara que está prestando serviço para várias unidades da Next. E eu até lembrei da história dele, porque recentemente ele me puxou, porque ele começou a relembrar momentos que a gente viveu lá atrás, né, de algumas coisas que às vezes a gente faz e a gente nem percebe que está mudando a vida da pessoa naquele ato, né. E ele começou a trazer algumas lembranças e ele falou, cara, eu sempre tive um sonho de ganhar tanto por mês. Esse era meu sonho. Hoje eu estou ganhando mais do que aquilo, coisa que eu achei que eu ia ganhar com 30 anos, talvez. Então hoje é um menino que, tem um reconhecimento pelo trabalho que ele presta, pelo serviço, é um cara que cresceu absurdamente. Hoje você conversa com ele, se enxerga uma pessoa diferente. E é aquele caso que eu te falo, que às vezes o menino nem embarca, mas a gente mudou a vida dele. Sim. E histórias assim, cara, tem diversas aqui dentro, diversas, sabe? De famílias humildes, Orlando, que hoje estão com bolsas lá de mais de $70 mil ano. Faz a conta. Cara. Porra, tem família que vai 250 mil reais por ano, né? Tem uma casa por ano. Né? É isso. E às vezes família, cara, que talvez nem tenha casa aqui, entendeu? Sim. Uhum. A gente tem economias lá de família de mais de R$1 milhão, cara, na formação, né, do filho. Então o impacto, cara, é gigantesco. Cara, assim, como que é, eu fico curioso, uma curiosidade, né? Como que é você deitar a cabeça no travesseiro à noite e falar, cara, olha quantas pessoas, quanta gente, quantas famílias eu estou impactando com o meu negócio. E quantos anos já faz que você está com a Next, Arthur? Cara, eu comecei o projeto aqui em 2013, junto com o Pierre, quando era algo menor. Quase 10 anos. Uhum. Daí em 2016 que virou ali a academia mesmo, aí o projeto cresceu muito. Então, ao longo desses anos, você olhar para trás, né, e histórias igual a do André, que você contou aí, e dessa gurizada, indo para tudo quanto é canto, voltando, né, da forma que você falou, você deitar a cabeça no travesseiro e parar para você, para pensar, você fala, caramba, cara, olha o que eu tô fazendo, cara. E eu ganho dinheiro para fazer isso ainda, né? Porque, né? Porque é uma coisa que parece que, cara, se você faz de graça isso na tua vida, você já fica grande, né? Imagina, que massa isso.
Eu acho que, na verdade, é isso que nos motiva no dia seguinte a acordar cedo e fazer o que a gente faz, né, Orlando? A gente se apega nessas motivações para poder cada vez entregar mais, porque a responsabilidade é muito grande. Uhum. A gente tem o poder de mudar a vida deles, de dar um caminho. E é uma responsabilidade ali que a gente assume, de corpo e alma. Então, você poder deitar ali no travesseiro, depois de um dia legal, de se ver um atleta embarcando, tendo uma conquista, cara, é algo que te motiva a seguir firme no propósito, que não é fácil, cara. A gente bota a cabeça no travesseiro, como nem você falou, tarde da noite. A gente trabalha aqui até tarde, a gente lida muito com família, cara, as famílias estão disponíveis quando? Depois das 6, 7 da noite. Depois do expediente, né? Uhum. Então, tem dias que a gente vai até as 10, 11, trabalhamos sábado, trabalhamos domingo, não tem dia de folga aqui, sabe, cara? E o que nos motiva a estar nessa pegada há bastante tempo já é isso, é o que a gente realiza na vida dessa molecada. Não, e é legal porque como a gente acaba acompanhando muita história triste, né? E tem gente assim, né, Arthur, que se aproveita desse sonho desses guris, e quando você vê esses guris mal alojados, pessoal cobrando uma grana, né? E essa venda de sonhos acontece de forma recorrente aqui no nosso país como um todo. Isso é importante ser dito isso. Então, quando você vê um projeto como o seu, né, você acaba falando, pô, tem uma luz no fim do túnel, né, desse tipo de situação, né, que espero que cada vez diminua mais aqui, né. Até a gente falou anteriormente, né, futebol é meio um tanto complexo, né, Orlando? Uhum. Tem muita gente com bons projetos, com um bom propósito, assim como tem muita gente fazendo coisa errada, isso não só no futebol, em qualquer ambiente. E a gente escuta realmente muita história. Tem muito menino que chega ali pra gente, já fui enganado, já aconteceu isso, aquilo, já tive tal experiência. Infelizmente isso acontece, cara, acontece bastante, né? Mas ali o menino começa a entender que o processo é diferente. O que a gente propõe para ele, ele vê que é algo diferente do universo do futebol. Até por isso a gente faz questão de fazer as seletivas aqui, cara, que é o momento também da família conhecer a proposta, de ter uma experiência de Next. Ali eles vão entender a fundo o que a gente faz. Eu digo muito, né, o menino que entra na Next, comprado, assim, cara, eu quero isso para minha vida. Ele faz isso dar certo, não tem erro, cara. Aqui você não vai depender de sorte, de padrinho, de indicação, de empresário, você só depende do teu esforço. E o menino, para isso, ele tem que entrar muito comprado. Então, ele tem que ter entendimento do que é a proposta. A gente não traz o menino do nada, o menino não bate na porta que, quero fazer parte da academia, não. Ele tem que passar por uma entrevista, tem que ter todo um preparo. A seletiva serve muito para isso. A família, ele vai ter uma experiência, vai ter muita informação, a gente faz isso de uma forma muito transparente. Esse lance de envolver a família, que eu acho importante, né, Arthur? Eu conversei aqui no episódio com o Carlos Bertoldi, né, de campo, que trabalha muito com a gurizada, aí, essa parte de preparação mental e tudo. E ele fala quanto pai, né, nós comentamos durante o episódio, quanto pais hoje, às vezes, projetam demais nos filhos, né, uma situação de ele ter que virar um jogador, um atleta profissional e tudo, e esse guri acaba não se desenvolvendo nem como atleta, nem como ser humano, né? Esquecem muito de um lado importante do processo, né, Orlando? Nossa formação, ela ainda carece, assim, eu acredito, sim, mais responsabilidade. Porque a gente está indo muito para esse ambiente. E assim, cara, vamos lá, aqui no Brasil, às vezes a gente vê muito pouca valorização da parte educacional, sabe? Até pelos próprios atletas, Orlando. A gente tem uma certa dificuldade, tem muito menino que poderia ter oportunidades muito boas nos Estados Unidos, mas acaba não conseguindo por conta da parte acadêmica. É menino que às vezes não se preparou no inglês, coisa que às vezes, cara, não é difícil, é colocar um pouquinho de esforço ali, estuda um ano que seja. E às vezes o menino não quer fazer isso, não se propõe, entendeu? Ele foca muito só em jogar bola, no talento dele ali no futebol e esquece o entorno, né? E às vezes até no resto, né, cara? Porque a vida hoje ela te traz muita distração. Uhum. Foco na educação não são todos que têm. E é isso que a gente quer trazer, estimular os meninos a verem a importância disso. Porque às vezes a própria família não dá valor para isso, sabe, Orlando? O pai vê no menino ali um futuro craque, o cara que vai mudar a vida de todo mundo, aposta naquilo e deixa o resto de lado. Infelizmente, nem todos têm essa consciência da importância da formação, do processo educacional. Boa, Arthur. Isso aí. Cara, como que você vê a Next daqui 5, 10 anos? O que você espera de tudo isso? Cara, eu vou te falar que é difícil de ter essa projeção, porque as coisas estão crescendo tanto. Eu não sei onde que seria esse teto, sabe? E claro que a Next hoje tem toda uma diretoria, o pessoal que toca lá da matriz,
Então, a gente tem ali planos que são muito bem estruturados e estão amadurecendo, e estão virando realidade, mas eu acredito que, assim, a gente, em curto período de tempo, vai estar, pelo menos, aí com o triplo de unidades pelo Brasil, né? Hoje são mais de 100, eu acredito que a gente vai chegar aí em 5 anos, talvez nas 300 ali, junto com o projeto da Rise, a gente começa a trabalhar a criança desde a sua primeira idade. Então, vai ter uma continuidade ali com a proposta da Next, uma criança que já vem muito mais voltada, com os olhos muito mais voltados, né, para essa questão acadêmica, educacional, de crescimento mesmo, de oportunidade de vida. Então, eu creio que a gente consegue formar até melhores pessoas para o nosso propósito. Lá na frente, eles vão estar abraçando melhores oportunidades, consequentemente, né? E assim, a gente vem crescendo também no número de oportunidades geradas, seja em base no Brasil, na Europa e principalmente nos Estados Unidos. Então, a gente vai impactar a vida, de muita gente. Esses próximos anos aí prometem, cara. Que massa. Tá, para quem tá, né, ouvindo ou assistindo o podcast, né, um pai, um guri aí, um atleta, uma guria, e queira procurar a Next aqui em Curitiba, como que faz? Ou, né, cara, eu recomendaria primeiro entrar no nosso Instagram, Next Academy Curitiba, ali já vai dar para entender muito da proposta. Tem o Instagram nacional, que é o Next Academy BR. O Leandro está pondo todos, espero que ele esteja pondo todos ali esses já arrobas. Se consegue ter uma boa ideia do projeto. Tem nosso site oficial, nextacademy.com.br. Hoje, a gente tem a maior parte das nossas atividades e nosso escritório, eles estão dentro do Trieste, aqui em Curitiba. A gente está no momento ainda de muito home office, né? Então, nem sempre a gente está lá, mas ali acaba sendo meio que a nossa base, certo? Então, se alguém também quiser conhecer mais o trabalho, está convidado a acompanhar lá. Eu acho que talvez esse seja um dos principais meios aí de se conectar com a Next. Ah, que legal, que legal. Arthur, cara, eu fiquei muito feliz de você ter vindo aqui no podcast, viu? Porque eu admiro muito negócios que têm propósito, né? A missão que fica penduradinha num quadrinho, né? Ali na sala, de alguma sala dos negócios, e que não é tão valorizada quanto deveria, né? E quando a gente fala de missão, fala de propósito, a gente fala de razão, né? A razão de existência nossa, do negócio, enfim. E eu acho, né, o trabalho de vocês ali da Next algo que tem um propósito com muito valor agregado, né? E admiro demais o teu trabalho e agradeço demais por você ter vindo aqui, cara. Foi muito bacana o papo, muito esclarecedor, e acredito que é algo que muita gente às vezes até nem conhece e tem a oportunidade de pensar até, né, nos seus filhos, né, o guri pensar no que ele quer da sua vida de uma forma diferente a partir de agora. Eu fiquei muito feliz com o convite, cara, de verdade, Orlando. Primeiro por conhecer teu trabalho, tua história, né, que eu acho também uma história muito inspiradora, e por ter oportunidade, cara, de passar para mais gente, né, o que é esse nosso universo, o que a gente pode fazer por esses jovens. Tem um caminho muito longo aí a ser percorrido ainda, então é legal que isso chega a mais gente, e nosso propósito é impactar a vida desses jovens, eles têm que conhecer esse caminho, né, Orlando? Então acho que você é um baita veículo aí para isso, que é uma proposta fantástica. A gente falou muito da parte do futebol, cara, a parte educacional lá é uma experiência incrível para eles. A gente fala de um país, se for olhar os principais rankings ali de universidades no mundo, cara, os Estados Unidos tem 27 entre as 100 primeiras universidades do mundo, no QS, né, que é o principal ranking hoje de universidades. A primeira brasileira é a USP, na posição 115. O Brasil tem 5 entre as 500 do mundo. Os Estados Unidos tem 27 entre as 100 primeiras. Hoje, qualquer ranking que você vai buscar, você vai ver Estados Unidos como referência na parte educacional. Cara, eles investem muito em esporte universitário, muito, absurdamente. Eles têm hoje 8 estádios universitários para mais de 100 mil pessoas no país. Caramba! Estádio de universidade, cara, para mais de 100 mil pessoas, cara. Eles investem muito em estrutura, cara. Se você for ver numa Olimpíada, a maior parte dos americanos que vai para lá, muitas vezes são atletas universitários. Sim. Uhum. Feminino, cara, cheio de oportunidade lá, Orlando. Hoje você vai ver a última Copa do Mundo, tinha um monte de atleta que estava no futebol universitário ainda, jogando por suas seleções de todo mundo. Hoje a Next tem atleta que passou por nossa academia que está na MLS, na Major League Soccer, a principal liga do país. Hoje nós temos a Kathleen Souza, seleção brasileira, jogou a última Copa do Mundo, recentemente convocada, ela joga na Inter de Milão.
tem um diploma americano, cara, formado, foi para os Estados Unidos, muita luta ali, se formou, jogou no futebol universitário. Então, eles investem muito, cara, em esporte universitário lá, investem muito em educação. Cara, dá uma oportunidade de você ter uma bolsa para fazer isso. E pelo futebol, cara, jogar bola, ter uma experiência dessa de vida, cara. Eu queria ter a idade que esses meninos têm, abraçar uma oportunidade dessa. Então, né? Então, é muito bom poder, de alguma forma, falar disso, que realmente é algo que traz um propósito, é algo que nos move, e, de repente, a gente vai poder impactar a vida de ainda mais jovens que vão estar conhecendo o projeto a partir aqui de você, cara. Pô, que é isso. Sucesso, meu guri. Sucesso aí. Com certeza a coisa já vem caminhando bem e vai caminhar melhor ainda, porque realmente é algo, um projeto assim, muito, muito bacana, muito singular e que tem realmente, né, esse propósito que a gente fala tanto assim, muito bem definido, muito bem claro. Obrigado, meu irmão. Te agradeço. Segue firme com o projeto e o podcast, pô, sensacional. Não, a gente está aqui justamente para isso, para mostrar esses projetos, né, essas histórias de vida, histórias profissionais, trajetórias profissionais bacanas, e mostrar que não é só, futebol não é só clube, não é só jogador, né, não é só, enfim, o que as pessoas veem na TV diariamente. A gente quer falar desse entorno que é muito rico, muito bacana e tem histórias legais como a tua aí, cara. Obrigado de verdade. Bom, pessoal, antes de mais nada, vai estar o link aqui também do nosso novo canal de cortes. E ali você consegue assistir os melhores momentos desses bate-papos nossos aqui, como foi esse com o Arthur Class hoje aqui. Valeu, Arthur. Obrigado. Pessoal, até o próximo episódio. Aquele abraço. Abração a todos aí.